A gravidez é um momento sublime e único na vida das mulheres. Nem aqueles quilinhos a mais, aquele barrigão pesado ou aquele seio farto de leite tiram a magia da gestação. Mas para as grávidas que enfrentam os últimos meses, exatamente na temporada de verão, em dias escaldantes, os pés se incham, as mãos também, o calor parece maior, a pressão abaixa, a sensação de sono, muito xixi e desconforto. Como minimizar isso que acontece com as grávidas? Esse é o nosso quadro Saúde da Mulher. Doutor Belarmino já está comigo aqui. Seja bem-vindo, querido. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Certinho. Feliz 2014. É verdade, a gente não tinha se encontrado, né? Para toda a equipe aqui. Passou bem essa virada bem, de ano? Com certeza. Entrou com o pé direito? Pé direito. Então, muito neném já nasceu nesse meio do caminho? Sim, com certeza. Vamos nós fazer um 2014 melhor, né? É não isso que depender de mesmo. nós. Que assim e o pessoal seja, de casa, né? Amém, né? Amém. 2014 maravilhoso. Já deixo a dica para você que está em casa, pode participar pelo nosso telefone, coloca lá o telefone da gente na tela, que até hoje a loira aqui não decorou, né? A pessoa tem um problema de neurônio, não consegue decorar. Mas coloca lá na tela, tá lá, o 3381-3200. Pode ligar ao vivo, fazer as perguntas aqui pro Dr. Belarmino, que vai falar pra gente, Dr. Belarmino, sobre a questão da gravidez, principalmente nesses meses de calor. Me parece que o desconforto é maior. Mas começa falando da gestação em si. Esse último mês é sempre desconfortável pra mãe? O bem-estar da mãe vai depender principalmente do tamanho do feto, quanto que ela ganhou de peso, a posição que o bebê vai estar dentro do útero e até a estação. Por exemplo, verão, o calor fisicamente ele dilata artérias, ele dilata as veias. Então o que ocorre? Com todos o circuito vascular mais dilatado, vai reter mais líquido. E o que ocorre no verão? Aí incha se tudo. Transpira muito mais, a mãe precisa ingerir muito mais líquido para o líquido amniótico e o próprio feto vai precisar de mais líquido para poder criar, ter um tamanho de crescimento. Aí a mãe é mais judiadinha no verão. É mais judiadinha, porque todo o líquido que ela precisa e há uma compressão muito grande. O feto, no 9º mês, ele tem um volume, até vou pedir ajuda do Jorge aqui, já para quem está em casa, a gente vai poder saber como fica mais ou menos. Inclusive, que a Fernanda está aqui com a gente. Está eu acho que a treinando, né? A Fernanda está treinando, então, assim, ó, aqui é a coluna, né? E a gente vê aqui, ó, o bebê está com a cabecinha para baixo, que é a posição ideal para o nascimento, e aqui seria o canal do parto. Como a gente pode observar, esse feto disputa espaço, aqui são os intestinos, aqui é o fígado e aqui já é a parte cardíaca. O intestino sobe ou é impressão minha? Sobe. Na verdade, ele fica espalhado em torno de todo o bebê. A figura aqui é para mostrar que o intestino que antes estava aqui e a bexiga também, que está mais aqui abaixo, o bebê está comprimido. O que ocorre na gravidez? Passa a ter uma maior micção, porque disputa espaço com o bebê. Mais xixi. Mais xixi. Porque a bexiga está comprimida, é isso, doutor? A bexiga está comprimida, né? E faz com que qualquer líquido que ingira tenha que ir mais vezes no banheiro. Tá. E leva também, nesse período, uma deformação estética muito grande. De que forma? Anatômica, perdão, não estética. Aquilo que foi comentado anteriormente, os pés dilatam muito, é difícil para a mulher calçar um calçado, um sapato fechado, enfim. E no verão somente as sandálias. E com o ganho de peso, a gente acaba criando uma situação que o coração vai ter que bombar com mais força, ele vai ter que ser mais ágil para poder dar conta da demanda. Isso pode gerar uma hipertensão, que na gravidez a gente chama de pré-eclâmpsia ou a própria eclâmpsia, o que difere uma da outra. O aumento da pressão arterial. Aumento da pressão arterial. Em uma delas você pode ter a pré-eclâmpsia, que é sem convulsão, e quando a mulher tem a convulsão, já é uma eclâmpsia. Nossa. Tá? Então, e o outro fator é o diabetes. O pâncreas não consegue fazer a quantidade adequada de insulina que a mãe e o feto precisam. Certo. Então pode ocorrer que a gente chama Isso mais para quem engorda ou quem mantém o peso não passa por esse problema? Geralmente quem mantém de 11 a 13 quilos não vai ter esses problemas. Que é pouco numa gravidez, é normal numa normal, gravidez? é o ideal, mas veja bem, tem que ver de quanto que essa mulher engravidou, quanto que ela tinha antes. Porque se tiver eventualmente 100 quilos, vai ser muito, aí a mãe vai ter que reutilizar, vai ter que fazer uma reeducação alimentar para poder utilizar
a energia que ela já tem. Eu tenho pacientes, Cíntia, que começam com sobrepeso e ganham com aquele mesmo com o mesmo peso. Por quê? A mãe faz uma autonegociação e diz assim, eu vou passar a comer somente o que é bom para o meu filho. O que o bebê aproveita? Frutas, verduras, legumes, líquido. A placenta nada mais é do que um filtro. E nesse filtro, gordura, a gente consegue na hora de um parto saber direitinho se a alimentação da mãe foi boa ou não. A mãe mentirosa que diz, eu só comi coisas saudáveis, aí na hora que vai fazer a cesárea vê que tem coisa errada? Exatamente, vou explicar por quê. Se é fumante ou não... Dá para pegar no pulo. Sim, porque a placenta é tão... O homem lá em cima fez tão bem feito que nesse filtro a nicotina não passa, gordura não passa, só passam proteínas e vitaminas. Tá, então aquela história Ou seja, não pode fumar nem beber quando está grávida. Não é o correto, obviamente, mas a princípio a função da placenta seria... Ela filtra, mas olha o que acontece se a mãe continuar a fumar. A nicotina não passa, mas ao mesmo tempo ela suja a placenta, fica um filtro sujo, e quando chega proteína e vitamina, ela vai ter dificuldade para passar. Então, se for esporádico, eu não estou indicando, hein, pessoal? Só estou explicando. Ninguém está dizendo aqui que é para beber ou fumar. O doutor só está tirando aquelas dúvidas que normalmente as pessoas têm. Então, vai prejudicar a entrada a nicotina, de vitamina. sendo absorvida ali, o excesso de gordura, vamos supor, uma mulher que não tem tempo e vai muito, ingira muito fast food, muita massa, muito doce, essa rede, que é a placenta, ela vai ficar obstruída para quando chegarem as vitaminas, para poder aumentar. Aí ocorre o que a gente chama em pediatria, retardo do crescimento intrauterino. A criança ela tem maturidade. Ela é de época, de 40 semanas, é de 9 meses, mas ela não está apta, ela não é compatível com o tamanho e com o desenvolvimento. Perfeito. Aí o doutor sabe na hora que vê a placenta, safadinha, a nicotina... fumou, bebeu, comeu gordura, né? Não dá pra enganar o médico, tá vendo? Uma hora ele vai pegar. Sim, até na hora do preventivo, se a mulher é uma fumante, uma tabagista, quanto mais, o colo uterino, ele não fica vermelho claro, com uma mucosa assim, feito os lábios brilhantes, ele fica opaco, ele fica escuro, é diferente. Claro que, às vezes, a paciente pode ter parado há 1 ano, 2 anos atrás, ainda tem mas aquela sequelinha pode ficar. Tem gente na linha. Neuza, alô? Boa tarde, é a Neuza, tudo bem? Oi, Neuza, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda ao Ver Mais, faça a sua pergunta, Muito querida. Muito obrigada. É o seguinte, assim, o doutor Belarmino, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Neuza. Tudo bom? Tudo. É o seguinte, a minha irmã teve 27 anos, em janeiro, ela sofreu 2 infartos. Ela tem diabetes alta, enfim, ela não podia engravidar, mas aconteceu que engravidou. Agora, sim, a diabetes alta regulada, a pressão, tudo. E agora ela está internada, está fazendo 1 semana hoje. Ela está toda inchada, de uma maneira assim que é impressionante. Dona Neuza, só uma pergunta para a senhora. Sua irmã já era diabética antes da gravidez ou ela ficou diabética? Já era. Ok, já então. Obrigado, hein? Obrigada, Feliz 2014 aí para a senhora também. E assim a gente queria saber se, assim... Tipo, agora fazendo uma cesárea nela com esse enxume que ela tá, ela correria risco de vida ou bebê? Ela já está no 9º mês? Ela está de quase 32 semanas. Ok, obrigado, Dona Neuza. Obrigado. Então, assim, em resumo a pergunta da Dona Neuza, a primeira coisa, o bebê só está apto para nascer a partir de 37 semanas, que é quando o pulmão do bebê está maduro. Quer dizer, tem semanas pela frente nesse caso. Exatamente, 37 semanas. Não é pelo tamanho da circunferência que vai dizer que o seu bebê está maduro ou não. E no corpo humano, claro que tem as exceções, tem fetos que nascem com 400 gramas, 500 gramas e sobrevivem, mas é uma exceção. São ratinhos. Ratinhos, pequenos fetos, né? E nesse caso, quando ocorre o nascimento prematuro, faz com que, como a Dona Neuza ali, ela está achando que já está na época, sendo prematuro com 32 semanas, vai ter que aguardar um pouco mais para o pulmão poder amadurecer, que só vai amadurecer a partir de 37 semanas. Em alguns casos é indicado retirar esse bebê antes e deixar essa criança fora, com o pulmãozinho se fortalecendo também pela saúde da mãe, nesse caso? Antes de tudo, o obstetra da Dona Neuza, ele vai esclarecer e vai fazer com certeza o que é o ideal. De maneira geral, toda vida que o feto ou a mãe correm riscos, dependendo da situação, a gente acelera o amadurecimento pulmonar. Felizmente tem como fazer isso. Graças com doses de cortisona, é feito intramuscular, 2 doses, uma em um dia e outra no outro dia. A probabilidade dessa criança poder estar mais apta para respirar melhor, forma surfactante. Vamos imaginar assim, Cíntia, algo que tenha bastante, tipo uma couve-flor. Ela é toda, quando está bem florida,
Imagina ela encolhendo, tá? Certo. E depois ela desabrocha. Quando se corta o cordão umbilical, o pulmão ele está completamente fechado. A gente fala hablado, não tem ar. Tá. A partir do momento que corta o primeiro, a primeira manifestação na vida de um recém-nascido é de dor. Por quê? Porque ele vê, quando ele chora, foi cortado o cordão umbilical. Aí ele expande, porque ele vê que ele não está mais respirando pela mãe. Quer dizer, é um sufoco que ele passa e aí vem o choro para ganhar aí ar. Expande. Na verdade, ele inspira e quando ele expira é quando geralmente ele chora e é onde que as mães ficam tão preocupadas com o feto não chorar. Mas às vezes ingere um pouquinho, na hora de retirar o bebê, um pouquinho de líquido, pouca coisa, é habitual. Isso, faz uma sondinha, faz uma aspiração, o bebê já acaba chorando. Tá. Tem mais gente na linha. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Cristiane. Oi, querida, tudo bem? Tudo. Eu tô com uma dúvida assim, é porque eu já completei, né, os 9 meses. Aí, pelo médico, o meu prazo era pra ontem, pro dia 14 de janeiro. Só que eu não sinto nada, tô bem legal, assim, minha filha mexe bastante. Só que eu queria saber o que acontece se passar muito tempo desse prazo. Ok. Perfeito. Obrigado, hein? Aí uma boa hora. Uma boa hora pra você, né? Ok, então vamos lá. A dúvida se pode passar mais tempo ou não, 40 semanas, primeiro, a idade gestacional do casal geralmente não confere com a nossa, que a gente faz um outro cálculo, porque vai ser somado somente a partir do momento que o embrião estiver dentro do útero. E o casal muitas vezes correlaciona com o dia da atividade sexual. Tá. Então, 40 semanas o bebê está no apogeu. Se tiver algo que corre em risco para a mãe, tem que interromper antes. Se não houver risco, pode aguardar ter contração, perda de líquido, até a 41ª semana e 6 dias. Antes de completar 42 semanas. Tem que nascer. E a pergunta foi, o que acontece se passar? Aquele espaço vai ficando líquido amniótico, o bebê ingere todo, mobilidade, e ele começa a ficar enrugado. Entre sofrimento. Entre sofrimento fetal, exatamente. Certo. E aí a pele do bebê começa a ficar muito enrugada, porque fica desidratada, não tem mais como se movimentar. Certo. E a dificuldade também na hora do parto, porque o bebê meio que molda a região, e para desinseri-lo daquilo ali, o ideal é quando tem um pouquinho de líquido que você faz seco, uma alavanca. né? Senão fica ressecado para tirar o bebê. O pessoal fala muito em parto seco, talvez você já ouviu falar nisso. Que é quando o líquido amniótico ou perfura a bolsa ou passou do tempo, aí não tem mais o líquido para poder facilitar. Então, a mulherada aí nos últimos meses, sentindo esses desconfortos, dormir vira um problema. Eu nunca fiquei grávida, não tenho a menor ideia do que eu tô falando pra vocês aqui, porque eu nunca passei por isso. Mas as mulheres reclamam que dormir é muito desconfortável. Muito desconfortável. Tem um lado que é melhor ou isso é lenda? Tem um lado que é melhor. Tem um lado que é melhor? Então, assim, eu vou aproveitar mesmo a gravura que eu mostrei antes, vou pedir o auxílio aqui do Jorge. A mulher deitada, ela vai ficar assim. Ou seja, o feto vai comprimir, aqui está a coxa, e aqui vem uma veia e uma artéria que levam o oxigênio para o bebê e para o pulmão da mãe, tá? Se ela deitar de barriga para cima. Exatamente. Tá. Agora, obrigado, Jorge. Nessa posição, comprime. Nós temos duas veias que vêm dos membros inferiores, e quando chega na altura da coluna lombar, ela bifurca. Tá? Ela se une e passa a se chamar veia cava inferior. Ou seja, essa veia é comprimida, a aorta que leva somente sangue arterial com oxigênio, o bebê em cima, ele se auto-asfixia, e a mãe não consegue respirar. Então, involuntariamente, a mulher passa a descobrir que deitar do lado esquerdo a favorece mais. Por quê? Porque a junção dessas duas... Em cima do braço esquerdo. Deitada do lado esquerdo e, geralmente, nessa fase, no 9º mês, com auxílio, a cama semi-elevada, com 2, 3 travesseiros, praticamente quase sentada quando está no 9º mês. Mas, assim, dá para levar, tanto é que... Se a gente for nas ruas, a gente vai ver que compensa. Mas todo sacrificado, mundo fica mas grávida, compensa. Né? E nasce, tá tudo certo. Ninguém então, o interessante é que se a mãe ficar muito tempo deitada na posição dorsal, o bebê também vai espernear e a mãe vai ver que alguma coisa, ou ela levanta, ou até ela descobrir que do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? A junção dessas duas veias passa mais para o lado direito. Então, quando está para o esquerdo, desobstrui. Doutor, sexo durante a gravidez. Pode namorar, não pode namorar? O neném vai nascer com o rosto achatado, não vai nascer achatado, né? Porque o Banana tá rindo. Porque o Banana quer que a mulher dele fique grávida de... Quantos filhos tu já tem, meu filho?
Ele tem 4 e ele quer ter mais um, né? Então por isso que ele está tão interessado no nosso assunto. Tem todas as lendas, né? Porque se namorar durante a gravidez, como é que fica o neném, né? O neném vai estar ali espiando o piu-piu do papai, aí funciona, não funciona. Não. Pode namorar normalmente? Tem uma posição mais adequada? Tem risco para o bebê? Não, não tem risco nenhum. Por quê? Porque o feto, o útero, ele tem um lacre, que é o tampão mucoso. Tá. Que quando a mulher entra em trabalho de parto, a gente pergunta, a senhora sentiu a perda de algo semelhante a uma saliva mais espessa? Que não é somente líquido, mas uma gosminha. Uma gosminha, é um muco que a gente chama, né? Certo. Esse muco, ele obstrui totalmente o canal do parto, ou seja, o espermatozoide, uma vez a mulher grávida, não consegue passar novamente. Existem casos... Não tem contato do pênis com a criança. Com a criança, que o pai tenha problema também. Não, com a criança não, porque o colo do útero, ele é fechado. A glândula, a cabeça do pênis vai entrar em contato com o colo do útero, nunca com o feto. Mesmo porque lá dentro nós vamos ter a placenta ainda de barreira. Tem toda uma proteção. Tem a bolsa, tem várias proteções. Então, tudo é mito. O movimento do ato sexual não pode romper nenhuma dessas proteções. Não, geralmente o que rompe é infecção urinária. E a gente vê assim, ó, nessa fase, que é mais do 3º mês, que as mulheres sofrem mais, instintivamente o casal passa a ver que a posição de lado é melhor para os dois. E no caso da mulher, o lado esquerdo, mediante o que a gente colocou. Por causa do que a gente falou antes também. E assim, tem duas situações, Cíntia, bem demarcadoras de sintomas. Tem mulheres que ficam com a libido muito aguçadas e tem outras que ficam de tanto estresse que pode acontecer tem umas isso. Que reclama até do cheiro do marido, né? As mulheres que a gente chama de sugestionadas, elas somatizam aquilo que acham que vai acontecer e repelem um pouco. Mas a maior parte, a libido até aumenta. Aumenta. Elas querem namorar mais. Tudo safadinha, né? Tem gente na linha pra falar conosco. Alô? Oi. Quem fala? É Elisângela. Oi, tudo bom? Elisângela. Oi, tá triste, Elisângela? É um pouco. Tá com vergonha? Não, vergonha não. Então fala tudo, querida. Pode falar que o Dr. Belarmino tá aqui pra ajudar. Eu tenho 41 anos, eu tive um filho no mês de junho, né, do ano passado. E o meu marido tem 42 e ele nasceu com síndrome de Down. Infelizmente, ele veio a falecer no mês de dezembro. Ele nasceu com problema de coração e não foi operado e não resistiu. Eu queria saber se por causa da minha idade e a idade do meu marido, ele teve síndrome de Down ou não tem nada a ver? Qual é a tua idade? 41. 41. Tá bom, meu amor. Obrigada. Muita força e fé, viu? Uma perda. Mas só queria complementar mais uma coisa. Se eu poderia engravidar de novo, pela minha idade. Tá bom, meu amor. Um abração aí, tá? Um beijo bem carinhoso. Obrigada. Fica bem. É mais nova do que a mulher do Banana e o Banana quer que ela engravide. O marido tem 42 anos, né? E ela... 41. 41. Então, assim, ó, a pergunta foi, pode ser pela idade dela ou dele? Geralmente é pela idade da mãe. A mãe dele? Não o pai. Por quê? Os espermatozoides, eles são refeitos diariamente, minuto a minuto, e são sempre bons. As mulheres nascem com óvulos contados já. Sim. E geralmente, com o né? passar do tempo, esse óvulo, aspas, ele pode perder um pouco das suas qualidades. A partir de quantos anos? A partir dos 40 anos, começa a perder um pouco da vitalidade. Esse probleminha que o bebê dela teve, pode ter a ver com a idade ou não? Pode ter. E até deixar bem claro, o que é uma síndrome? Uma síndrome são um conjunto de alterações que ocorrem. Geralmente, Down tem associado problema cardíaco. A maior parte. O que vai mudar vai ser o nível... aparelho digestivo também, isso, né, aparelho digestivo. Então, o nível, porque tem vários níveis, vai depender o grau de complicação. Tanto infelizmente, ela perdeu o bebê agora. Certo. Mas a maior parte, como a gente sabe, sobrevive e vive bem. Pode engravidar ou pode ter risco de acontecer, como pode não acontecer existe nada? algo que aqui na região já tem, aconselhamento genético. A gente, quando ocorre isso, fazer o mapeamento genético existe aqui em Blumenau, é fácil. No Vale do Itajaí também, como um todo ali ela já consegue ter fazer um rastreamento para saber dessa possibilidade. Mas assim, todo casal tem a possibilidade, independente de idade, de ter um filho com síndrome. Probabilidade de quanto? Existe isso, doutor? Não tem como mensurar. Mas todo casal... tendo atividade sexual e gerando um filho, ninguém está imune. O que acontece é que a proporção é bem menor. E já dá para saber na gestação sedal, né? Dá. Com 3 meses, medindo a translucência nucal, o diâmetro da nuquinha, a gente já pode ir preparando os pais.
muito bem colocado.